Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é carreira na área de tecnologia, quando o assunto é banco de dados Oracle. E nesse vídeo de hoje eu quero estar trazendo um tema muito importante que eu vejo que pode ser um erro muito comum de muitos profissionais que querem crescer na área de tecnologia. Só estudar vai me fazer crescer na área de tecnologia? Essa é uma questão que chega bastante aqui. Algumas pessoas, normalmente, às vezes, de forma bem intuitiva, simplesmente termina um tipo de estudo, um tipo de faculdade, um tipo de pós-graduação, um tipo de curso e já vai para outro, achando que isso pode representar o seu crescimento. A gente vai falar um pouquinho se realmente só estudando vai fazer você crescer na área de tecnologia. Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBOCM e nosso objetivo cada vez mais é te ajudar no seu próximo nível, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que eu queria trazer aqui para você, que um erro comum é achar que só estudar vai te fazer crescer na área de tecnologia. Estudar sempre é muito importante, tá? Quando a gente está realmente constantemente estudando, seja um estudo mais formal ou um estudo mais informal, isso é fundamental e muito importante para você crescer na área de tecnologia, sim. Mas só estudar sem entender outros elementos de uma estratégia de carreira, ter um plano de carreira, muitas vezes isso pode ser muito ruim, tá? Então, assim, o que a gente precisa entender? Será que o que você está estudando hoje vai te levar para o objetivo que você está buscando? Eu vejo um erro muito comum na área de tecnologia, são profissionais que muitas vezes estão estudando uma coisa que não vai agregar no seu objetivo, no seu cargo atual, ou nem mesmo no seu plano de carreira. Ah, eu quero mudar de área. Ah, eu quero trabalhar numa empresa multinacional. Ah, eu quero trabalhar fora. Eu quero ir para outra área. E muitas vezes está estudando uma coisa que não necessariamente vai te ajudar. Um erro muito comum que eu vejo é fazer uma segunda faculdade, fazer uma pós-graduação, simplesmente porque todo mundo está fazendo, tá? Então, muito cuidado que esse pode ser um erro muito grave, tá? Então, assim, um erro comum é só estudar de forma aleatória, tá? Muito cuidado, simplesmente terminar um estudo, fazer outro, terminar um estudo, fazer outro, e não ter uma estratégia de carreira. Isso pode gastar muito do seu tempo, isso pode realmente trazer um, um erro muito estratégico ali para sua carreira que pode deixar você travado, deixar você muitos anos na mesma situação, sem conseguir crescer, sem conseguir evoluir na área de tecnologia, tá? Outro erro muito comum é o seguinte, só estudar a parte técnica, tá? O seu estudo não deve ser somente direcionado para conteúdos técnicos, tá? Eu considero que a parte técnica em si, ela é a menor parte para o sucesso profissional, tá? Mas qual que é a grande virada de chave? Você também entender conteúdos, ter um estudo sobre elementos comportamentais, estudar a questão das soft skills, estudar elementos que vão te colocar em situações onde só a parte técnica não resolve. Então, por exemplo, em muitos projetos, para você se tornar um profissional sênior, o sênior não é o cara que sabe todos os comandos, mas o sênior é aquele cara que tem as soft skills necessárias, que sabe estudar e desenvolver suas soft skills de comunicação, de inteligência emocional, de persuasão, de trabalhar sob pressão. Então existem várias soft skills que devem ser estudadas também. E muitas vezes a gente acha que, pelo fato de ser elementos comportamentais, que a gente tem que nascer com essas características e pronto. Não. A gente consegue desenvolver esses elementos comportamentais. Se você tiver uma estratégia, se você souber quais são esses elementos e estiver estudando, e estiver praticando, e estiver se desenvolvendo. Assim como a parte técnica, não é só a gente ler algo que a gente tem aquele conhecimento. Não. Você precisa, muitas vezes, ler algo, saber quais são os tópicos que devem ser estudados e praticar. Então, os elementos comportamentais eles podem ser praticados no dia a dia do profissional de tecnologia. Assim como a parte técnica, se você não colocar a mão na massa, dificilmente você vai ter aquele conhecimento realmente aprofundado, tá? Então esses são pontos importantes para a gente poder tomar muito cuidado e ter muita atenção, tá? Só estudar a parte técnica não é o que vai te colocar no próximo nível. Entenda que você tem aspectos comportamentais que você precisa estudar também. E aí você precisa ter uma estratégia de carreira. Qual é o seu objetivo para 2023? Qual é o seu objetivo para o próximo ano? Para os próximos 3 anos? Para os próximos 5 anos? E muitas vezes você tá objetivos para
por um tempo muito grande, né? Às vezes pode ser até um pouco complicado, ser um pouco difícil, mas você pode pensar no seu curto e médio prazo. E se você agir com intenção, nos próximos 6 meses, cara, na área de tecnologia pode acontecer muita coisa. Se em 6 meses, cara, você conseguir se qualificar, ter uma boa estratégia de carreira, entender quais são as certificações que são importantes para o seu próximo nível, se certificação realmente é importante ou não, entender qual que é o cargo, entender onde estão as vagas, o que estão pedindo no mercado, quais são as empresas, como encontrar essas empresas. Se você tem uma estratégia, cara, essa é a chave. Estudar é muito importante, sim, mas não adianta nada você querer colocar um prego, sendo que você não posicionou e está batendo prego no lugar errado. Então, muito cuidado se você estiver simplesmente estudando de forma aleatória. Pode ser muito conhecimento, muito conteúdo, muito estudo e pouco resultado. Qual que é o seu resultado esperado realmente para o próximo ano? O que você está buscando? Ser promovido, crescer na empresa atual? Procurar vagas no mercado? Conseguir morar fora? Aumentar o seu salário? Sair de um cargo júnior para pleno, sair de pleno para sênior? Então você tem que entender qual que é o que é, de fato, crescer para você. É acumular conhecimento? Tudo bem, eu acredito que dificilmente sem conhecimento, né, sem estudo, você vai conseguir crescer. É um elemento importante, sim. Mas eu vejo pessoas que muitas vezes estão estudando na área de banco de dados, o foco é banco de dados, está tirando certificação gratuita de cloud. Será que essa certificação vai ajudar na sua carreira atualmente? Ou uma certificação de banco de dados vai ser mais importante? Às vezes o cara não tem nem a certificação daquilo que ele trabalha, ele está tirando certificação de uma coisa que ele nem mexe, que na empresa que ele está trabalhando nem usa ainda. Então esse é um ponto de atenção muito grande, você tem que ter um cuidado muito grande de ter uma estratégia de carreira. E é exatamente isso que a gente aborda dentro das nossas mentorias de carreira. Como que você pode ter uma estratégia eficiente para o seu próximo nível? Como que você pode ter uma estratégia de carreira onde daqui a 6 meses você vai ter resultados claros, onde daqui a 90 dias muitas vezes você vai conseguir uma oportunidade no mercado, onde daqui a 1 ano você vai estar sendo promovido. Então, muito cuidado. Isso que eu falo sobre ter uma estratégia de carreira, a gente aborda isso com os nossos mentorados com muita frequência, de entender o que você está buscando, qual que é o seu objetivo e o que você precisa ser feito para você conseguir atingir esses objetivos. Então, se você não tem uma estratégia de carreira, não tem um plano de carreira, e plano de carreira, pessoal, não é aquilo que simplesmente a empresa passou para você, tá? Às vezes aquele plano de carreira ele é muito importante para o seu gestor e para o crescimento da empresa, mas não necessariamente para você. Será que você se encaixa, os seus objetivos se encaixam com os mesmos objetivos da empresa? Às vezes você está no nível ali do júnior que no momento está atendendo suas expectativas, está atendendo perfeitamente o que você está buscando. Só que para o nível pleno, às vezes na empresa que você está hoje pode demorar muito. Na empresa hoje não tem vaga de pleno, você vai ter que buscar vaga no mercado. Então entender, será que ficar dentro dessa mesma empresa vai ser interessante para o meu plano de carreira ou eu vou simplesmente deixar minha carreira acontecer de acordo com o que a empresa decidir? Muito cuidado. Esses são pontos importantes para a gente poder definir uma estratégia de carreira. Tá? Então, exatamente isso que eu queria trazer para você. Nós temos uma mentoria, se você quer a minha ajuda para poder definir um plano de carreira, para poder entender como que você pode estudar de uma forma mais eficiente, como que você pode ter uma estratégia de carreira para crescer em 2023, deixa uma mensagem aqui embaixo que os nossos consultores podem te chamar para poder te ajudar a definir esse plano de carreira e, cara, a gente ter um acompanhamento mais próximo da DBOCM nesse próximo nível, beleza? Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas nossas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!